Então, hoje, 30 de dezembro de 2025, terça-feira, vamos continuar a parte 2 do estudo de 1 João, capítulo 3. E nisso conheceremos que somos a verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus e aquilo que pedimos dele receberemos. Porque guardamos seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que cremos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Então você vê, irmão, o cristão tem um coração tranquilo, que não nos acusa, não é um coração da balada, animado, apaixonado, não é nada disso. É um coração tranquilo, uma mente tranquila e com amor a Deus e ao próximo. Então a igreja deve ter assim um ambiente tranquilo, sereno, né? De louvor sereno, de louvor com verdade, com edificação. E não como a gente vê aí alguns cultos, o pastor chutando o povo, caindo nas cadeiras. Isso não é de Deus, meu irmão. Isso aí é hipnose coletiva, né? Que passa-se pelo Espírito Santo, está blasfemando com o Espírito Santo. O Espírito Santo não vai ficar derrubando ninguém aí no culto, na cadeira. Não, ele quer que você conheça Cristo, que você tenha entendimento da visão de Cristo, da audição de Cristo, das palavras de Cristo, da palavra de Deus. Isso demora tempo, isso leva tempo. Isso não é mágico, assim, instantâneo. A gente tem que estudar todo dia, com a luz do sol que a gente precisa todo dia. Também nós precisamos do amor de Deus e do próximo, dos irmãos, da igreja, todo dia. E precisamos estar olhando e ouvindo a palavra de Deus todo dia, porque o mal também todo dia nos mostra as suas obras e nos fala as suas palavras para que nós nos percamos, né? Sejamos perdidos, tenhamos pesadelo, fiquemos assombrados, tenhamos medo. Vamos à nota de João capítulo 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. O mundo jaz no maligno e Satanás tem muitos filhos nele, e lutam contra nós e nos odeiam e querem nos matar, destruir, algemar, prender, processar e perder nossas almas. Vamos orar pelo Felipe Martins, está preso, né? Pelo Careca. Hoje aí, essa turma do Careca são os maiores criminosos do Brasil, porque só perseguem aqueles conservadores, os cristãos, e só protegem bandido, ladrão, corrupto, pois este nos odeia e o sangue de Cristo, o selo do Espírito Santo, os valores e princípios do Evangelho são combatidos com o ódio do inferno, mas temos paz em Jesus. E nosso coração fica tranquilo com a coroa da vida que nós vamos receber na glória do poder dos santos anjos de Deus eleito, quando se manifestar a grande trombeta de Deus e a alegria sobre a destruição da Babilônia. Tomaremos posse do reino de todas as nações. Todas as riquezas serão nossas, serão de Deus, serão da Nova Jerusalém celeste que vai descer no céu depois do milênio de 1000 anos, onde Satanás e seus anjos, seus orixás, seus deuses pagãos serão amarrados no inferno para sempre, depois jogados no lago de fogo, com o anticristo e falso profeta que virá, sentará no terceiro templo que os judeus querem construir agora em Jerusalém. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é, e se assim mesmo se purifica tudo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Então, Jesus, nós seremos puro, imaculado, porque nós somos corpo de Cristo, e Cristo é puro e imaculado, e nos purificará e nos fará imaculado diante de Deus o Pai, pelo seu poder do Espírito Santo e da verdade da sua palavra do Pai. Este é o grande mistério da ressurreição e do arrebatamento. Cristo mudará toda a natureza humana dos cristãos que não que serão como os anjos, que não se casarão mais, mas com corpo igual, que serão como os anjos, mas em corpo igual de Jesus, com órgãos celestes imortais e que vive para sempre, sem pecado e imaculado. E isso não podemos adorar nenhuma criatura
desta imaculada, pois os anjos não podem ser adorados, nem mesmo os eleitos e imaculados que veem a face do Pai, e nem a Maria ou outro irmão santo da liturgia católica romana, mas apenas amada e lembrada na sua memória todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. O pecado pela lei da Bíblia, o pecado foi revelado pela lei da Bíblia, de Deus, e nos educa, e Jesus não os tem, e a seu poder, o Espírito e luz para santificar todos os seus filhos, acontecerá em nós. Todo aquele que permanece em Jesus não vive no pecado. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. A comunhão dos que mergulharam no pecado é por vezes difícil e extremamente dolorosa, mas compensa para a eternidade no céu. 1 João capítulo 3, agora verso 7. Filhinhos, não os deixeis enganar por homem algum. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Justiça não é a que os homens do direito romano encontraram e se apropriaram, mas o que Deus em Jesus fez a revelar para ser o padrão da humanidade, coisa que não vemos muito, de maneira geral, acontecer nas nações, empresas, nem no nosso país, nas nossas organizações. Aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, pois para este propósito, o Filho de Deus foi manifestado, para que pudesse destruir as obras do diabo. O pecado é a resistência, revolta ou desvio do que as pessoas pensam que é a sua verdade e liberdade, contrária à palavra, e o exemplo de Jesus Cristo. Os 10 mandamentos é o resumo do amor que Cristo, que de nós para o Pai e o próximo. Eu vi aí os jovens discutindo sobre teologia, falando em Elohim, que é deuses, e tatuando deuses pagãos no corpo, e discutindo aquilo com uma naturalidade. Muitos jovens confusos, não entendem a divindade, a trindade, que é o Deus é um só, Pai, Filho e Espírito Santo. Pensam que são muitos deuses. Tudo errado, tudo confuso, enganados, e acham que tem Deus dentro dele quando tem demônios. Aquele que é nascido de Deus não comete o pecado, porque a sua semente nele permanece e não pode pecar porque é nascido de Deus. Então nós temos que entender que é um novo nascimento que o Espírito Santo está nos dando com a sua palavra, sempre com a sua palavra. Nada o Espírito Santo faz sem a sua palavra. Até mesmo Jesus repetiu as palavras que o Pai lhe deu. Não devemos confundir não pecar com não ter pecado. Não pecar é admitir como certo um sonho ou prostituição, ou qualquer ideia, vício que seja contra o amor ao Pai e ao próximo. Mas não somos perfeitos. Seguimos pedindo perdão dos nossos pecados involuntários, na ignorância ou no erro, e voluntários, na nossa fraqueza. Pensar que não erramos é orgulho espiritual que Deus não aceita, mas admitir que pecamos atrai a misericórdia e a ação santificadora de Deus para nós, sempre em nome e pelos méritos de Cristo na cruz, e ação e iluminação com temor de não voltar a pecar, e humildade para viver sobre ao exemplo de Cristo. Nisso os filhos de Deus são manifestos, e os filhos do diabo, aquele que não pratica a justiça, não é de Deus, e nem aquele que não ama o seu irmão. Quando entendemos a luz e vivemos, não enganado por esses ETs aí, que são demônios aí da mecânica, da aviação, quando nós entendemos, estudamos no amor ao Pai e ao próximo, né? Repartimos e praticamos a justiça no entendimento que nos dá Deus. Seguimos para o verso 11. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que devemos amar uns aos outros. Então, isso temos que comparar com o que as mensagens anteriores dos profetas nos dizem sempre, a palavra de Deus. É uma continuidade. Senão devemos orar, se não estamos amando aos outros, irmãos.
jejuar e nos aproximar mais de Jesus e sua luz para permanecer em amor. Não a que era do maligno, não como Caim que era do maligno e assassinou seu irmão. Por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seus irmãos justas. O Brasil herdou dos escravos